Vou gravar resenha de Herdeiras do Mar, que assim como o livro de Trevor Noah, Nascido do Crime, foi um livro que a Tag me enviou, que me marcou muito, muito, assim, sem pestanejar. Eu sempre, o meu livro, assim, da vida, eu sempre falei que era Harry Potter, apesar de não ter lido os livros, mas pela história, pela saga, pela maneira como a saga dos filmes me pegou, assim, marcou muito a minha vida, porque eu assisti, eu tinha 11 anos, e eu li só o primeiro livro, ainda vou, inclusive vou fazer um projeto de leitura aqui, com o box de Harry Potter que eu adquiri recentemente, e agora, depois que eu li Herdeiras do Mar, com certeza passou a ser livro da vida. Só que, por motivos de que eu nunca fui tão tocada, eu nunca fui tão mexida, eu nunca me senti tão emocionada com um livro quanto com Herdeiras do Mar. A Marilyn Brent, ela traz nesse livro maravilhoso que, nossa, na hora que eu abri a caixa, essa edição de longe é a mais bonita. Tipo, na hora que eu abri essa caixa, essa capa é muito forte. Eu já, tipo assim, nossa, essa história é forte. Essa história é daquelas bem emocionantes. Só que nunca eu ia imaginar o conteúdo desse livro. E aí eu li a sinopse do livro. Esse é o marcadorzinho que veio na edição da Tag. Ó, maravilhosa. Que eu nem preciso dizer que eu acho a edição da Tag 1000 vezes mais bonita do que a edição comercial, né? Ó. A edição comercial desse livro é da editora Paralela. Esse é o marcador. E no marcador tem uma frasezinha, ó. Se ainda estão falando sobre nós, não vamos desaparecer. Depois que eu li o livro, essas frases fazem muito sentido. Essa é a revistinha. Eu sempre... as pessoas no aplicativo perguntam muito como a gente lê as revistinhas. Se a gente lê antes ou depois, ou a sinopse do livro antes ou depois. Bom, o meu ritual é sempre assim. Eu leio a sinopse do livro e os comentários de pessoas que às vezes fazem indicação do livro, né? E leio as orelhas antes do livro. Antes de ler o livro, eu leio as orelhas, né? Após a leitura, aí sim eu leio a revistinha. A revistinha, ó, ela traz sempre alguns conteúdos que levaram, ó, isso é uma Rênio. Alguns conteúdos que levaram a autora a escrever o livro. Essa é a autora. Essa é a autora. Foca, meu filho. E aqui é a entrevista com ela. Essas são vítimas ainda sobreviventes dos acontecimentos absurdos que esse livro trata. E esse é o livro. Essa é a capa da edição da Tag. Aqui é a borda. Desse lado. Essa é a borda. Lindíssima. No box, a bordinha vem com os números de acordo com a edição. Peraí. Assim, Kenya. Assim. Aqui é o número 3, que foi o livro de março. E a folha de guarda. Lindíssima, muito fofa. Linda, 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 linda. Essas são flores de crisântemos, não sei se é assim mesmo que fala. Crisântemos, que tem uma representação aqui na história. A dedicatória da Tag para os associados. Sempre vem nos livrinhos. Aqui vem um mapa,
que eu usei bastante para me localizar na história, para ter uma noção de distância da história de um espaço para o outro. E o livro ele é contado sob dois tempos diferentes. Quando o livro vai remeter à história de Hannah, ele vai remeter a acontecimentos passados. Quando ele vai, que foram que aconteceram em, deixa eu ver aqui, 1943. Se inicia por ali a história de Hannah, no passado, em 1943, que foi quando começou a ocorrer essa situação aí. E quando vai para a versão da história de Amy, ele vai para 2011, que é o tempo presente do livro. E é o seguinte, a história vai falar sobre essas duas irmãs. O foco principal, assim, da história é muito na Hannah, porque a história dela é bem pesada, mas depois eu vou mostrar o mimo também dessa edição, que veio na caixinha da tag de março. A história da Hannah é bem forte mesmo, mas tem também a história da Amy, que não deixa de ser uma história muito triste e pesada também. O livro vai falar dessas duas nuances, dessas duas, tipo assim, versões de dores, de sofrimento dessas duas irmãs. Em 1943, essas irmãs moravam na ilha de Jeju. A Amy era, nesse acontecimento, a Amy era criança e a Hannah era adolescente. Ela tinha 16 anos. E, se eu não me engano, a Amy tinha 9. E nessa ilha onde elas moram, na ilha de Jeju, esse livro é perfeito nesse ponto também, porque ele traz uma história cultural que eu nunca tinha ouvido falar, que é incrível, sobre as Haniels. São mulheres mergulhadoras que não mergulham com equipamentos, nem com grandes coisas, com, sabe, assim, com a segurança, com nada. Elas, inclusive, senhoras, assim, tipo, de 90 anos. Gente, eu fiquei chocada como essas mulheres são incríveis. É uma cultura que eles têm. Tipo assim, as mulheres lá, praticamente todas elas, não sei se até hoje ainda, mas eu vi um documentário depois que terminei o livro, que sim, essas mulheres, ainda existe essa tradição, mas não sei se até hoje ainda é uma tradição que pouca gente segue ou que todas elas continuam seguindo, mas a maioria, no livro aqui, a maioria se tornava mergulhadora. O sustento da família provinha dos pescadores do mar, né, da pesca. Os homens eram pescadores e as mulheres se tornavam mergulhadoras independentes, assim. Elas se reuniam em grupo, elas eram conhecidas, são conhecidas como reinos. Elas se reuniam em grupos e apenas com a máscara de mergulho e o pé de pato elas se enfiavam lá dentro do mar, fundo no mar, e mergulhavam ali com a capacidade pulmonar própria delas, sem nenhum equipamento de mergulho nem nada, e traziam mariscos, polvos, estrela do mar e essas, né, para vender nas feiras e contribuir com o sustento da família. Gente, eu achei incrível, porque assim, a idade, porque mergulhar, gente, e ainda mais fundo, eu tenho asma e eu sei o que é usar força para qualquer coisa, esforço físico, assim, respirar exige muito esforço físico. Quem respira normalmente e não tem nenhum problema respiratório, assim, porque eu, além de asma, eu tenho rinite, então uma coisa acaba atrapalhando a outra e eu não sei se vocês me veem todo tempo com o nariz irritado, mas é a minha rinite. Ainda mais o óculos fica aqui batendo o tempo inteiro no meu nariz. E qualquer coisa que toca no meu nariz, tipo meu dedo agora que eu inventei de fazer isso, começa a irritar meu nariz. Minha mucosa começa a inflamar. Eu sei que rinite é uma coisa muito comum entre as pessoas. Só que no meu caso, ela se torna um pouco mais grave porque ela atrapalha a minha respiração, porque eu já sou asmática. E eu sei como é, tipo, qualquer coisa, principalmente quando eu tô com crise, qualquer coisa exige muito esforço. Às vezes eu não tô respirando bem e se eu levantar
for de um cômodo pro outro, já é motivo pra minha respiração piorar. Às vezes, entendeu? Uma coisa que você não percebe que tá usando força, você tá. E pra essas mulheres de idade, assim, tipo, 90 anos, usar do próprio pulmão pra ir até o fundo do mar, passar, sei lá, horas trabalhando no mar, começar de manhã e sair à tarde, tipo, inacreditável, sério mesmo, inacreditável. E o livro, ele detalha muitas coisas sobre isso, eu achei muito incrível, real, assim. Inclusive, vou mostrar agora o mimo que veio, né? Ó. Ele vem assim. É uma caixinha de cartões postais. Ó. Aí uns vêm umas frases do livro e outros vêm umas fotos. Ó. Muito lindas. Ó. Parece, tipo assim, normal. Ah, uma pessoa mergulhando. Mas quando eu vi que as pessoas... Porque atrás tem umas descrições sobre as fotos. Quando eu vi que essas pessoas eram senhoras de 80 e poucos, 90 anos, eu fiquei, mano, como assim, cara? Essa é a Ilha de Jeju. Depois eu fui procurar fotos e incrível. Mano, tipo, como assim? Quem tem vó sabe que com 90 anos é meio surreal que elas consigam fazer isso. E, tipo, praticamente todas lá, né? E eu vi esse documentário e fiquei chocada, porque da entrevista com elas, e elas, tipo, bem velhinhas. E até hoje, elas bem animadas, mergulhando lá e caçando polvo, né? Mas ok. Achei incrível, guerreiríssimas. Girl Power. E aí, essas mulheres, elas levavam essa tradição de geração para geração, ensinavam as filhas delas e tinha toda uma continuidade, tipo, de manter esse negócio. Elas, sabe, assim? E aí, a Hannah, que é a adolescente, né? A Hannah, com 16 anos, ela já mergulhava muito bem, era uma das melhores mergulhadoras, junto com a sua mãe lá. E a Amy ainda não tinha idade para mergulhar junto com elas, ficava na beira da praia esperando a irmã e a mãe voltarem. Ela era muito apegada com a irmã. Eles tinham uma família muito unida, mãe, pai e as duas filhas. E a mãe já tinha alertado as filhas de que elas não poderiam jamais ficarem sozinhas, elas andavam sempre em grupo, porque os japoneses estavam acontecendo ali a Segunda Guerra Mundial e os japoneses estavam se apropriando de terras vizinhas ali. E eles tinham o costume de raptar mulheres e meninas que ficavam ali sozinhas, em algum lugar onde eles vissem mulheres e meninas sozinhas. Eles raptavam e levavam essas meninas para coisas absurdas. E a mãe já tinha alertado elas sobre isso e ela já tinha explicado que não era de maneira alguma para ficarem sozinhas. Só que, como a Amy não tinha idade para mergulhar e elas precisavam trabalhar, né? Porque, tipo, entende-se que ali era o trabalho delas. As mulheres ali trabalham dessa forma, mergulhando ali, fazendo todo esse esforço, fazendo toda essa, né? Não era um hobby, elas não estavam ali para passear. Elas precisavam ir, mesmo correndo certos riscos, elas precisavam ir. Então, elas foram, só que, tipo, elas ficavam, cada vez que elas submergiam, elas ficavam observando para ver como a Amy tava. Mas numa dessas mergulhadas, como elas iam até o fundo, demorava um pouco de tempo para elas voltarem e dar de novo aquela olhadinha na Amy. E a Amy ficou ali brincando na beira da praia. E é uma ilha onde elas moram, a Ilha de Jeju. E aí a Hannah, numa das vezes que ela submergiu, a mãe não, ela subiu e a mãe continuava no mergulho dela. Ela viu que um soldado japonês se aproximava numa pedra lá em cima. A Hannah estava já um pouco distante. Elas vão lá pro fundo, elas não mergulham no raso, né? Elas vão pro fundo. Então tem uma distância para chegar na praia. E aí, na areia, né?
E aí o soldado vinha em cima de onde ele tava. Não dava pra ver a Amy ainda brincando lá embaixo. Mas a Hannah conseguia ver ele. E ele, pela distância que a Hannah tava, não dava pra ver a Hannah ainda. E aí a Hannah disparou. Não dava pra esperar a mãe dela ou pra descer pra avisar. Ela, na hora, tipo, tudo que ela pensou foi tipo, eu vou chegar voada. Porque ela era muito rápida, ela mergulhava muito bem. Ela disse, pronto, eu vou acelerar e vou dar um jeito de esconder a Amy antes que esse soldado se aproxime e veja ela. Só que, nisso, obviamente, ela arriscou total de chegar não a tempo de poder fugir, porque, obviamente, o soldado ia ver ela de onde ele estava, ela se aproximando, ele também, ele ia ver ela, mesmo que ele não visse a irmã dela. Então, ela se arriscou totalmente para salvar a irmã dela. Mas ela, tipo, nem cogitou não fazer isso. Simplesmente foi. E ela conseguiu, chegou a tempo, escondeu a irmã dela se escondeu debaixo das pedras, só que o soldado já tinha avistado ela. E ele acabou raptando a Hannah. Ela não deixou sinais de que ela fingiu que estava sozinha. E apareceram outros soldados, se juntaram a esse soldado. O nome desse soldado era Marimoto, ele era uma autoridade lá, entre os soldados. Ele era um cabo. E os outros soldados acabaram se aproximando também. E aí, tipo, a Hannah não pôde fazer nada, não tinha como ela se defender. Ela foi levada, não deixou eles perceberem que a Amy estava lá embaixo. A Amy ficou lá caladinha, escondidinha. Ela entendeu, ela ouviu que os soldados, o que estava acontecendo lá em cima, ela percebeu que eles iam raptar a Hannah, mas, claro, uma criança, ela não teve reação e não fez nada para salvar a irmã, até porque ia dar tudo errado e ela ia ser raptada também. Mas como uma criança que só pensa em se proteger, ela ficou lá escondidinha lá embaixo e felizmente não foi raptada também. Só que o que aconteceu foi que os soldados levaram a Hannah. A família dela continuou procurando ela de todas as maneiras possíveis, mas acabaram por entender que ela não voltaria mais. E a Amy, e tipo assim, foi um assunto que ficou meio... Ninguém comentou mais em casa. E a Amy cresceu, abafou isso na mente dela também, não contou pra ninguém, ela tinha uma melhor amiga. E essas coisas são contadas cada uma na versão do livro da Amy e da Hannah. E tipo assim, elas cresceram uma na esperança de encontrar a outra. A família para elas era uma coisa muito importante, mas o amor que tinha entre essas duas irmãs parecia mais forte do que qualquer pessoa da família. Tipo, a Amy era muito apegada na lembrança do que aconteceu com a Hannah e ela sabia, ela entendia que a Hannah fez isso para salvar ela e ela tinha muita esperança de encontrar ela um dia. E a Hannah, a todo momento, em todos o sofrimento dela, ela se ligava na esperança de que a irmã dela estava salva, a irmã dela conseguiu não passar por tudo aquilo, que ela conseguiu o propósito dela de salvar a irmã dela e deixar a irmã dela em segurança, e que ela se apegava muito à ideia de que um dia ela ia ver ela de novo, de que ela estaria bem, de que agora ela estaria... Sabe, assim, ela se ligava muito nessa lembrança da irmã. E isso é muito lindo de ver no livro, assim, é muito emocionante. E tem o lado muito, muito, muito pesado desse livro. Foi um livro muito difícil de ler. Muito difícil de ler. Porque ele detalha muito do que aconteceu com a Hannah. Ela foi raptada por esse soldado Marimoto e levada para bordéis na Manchúria. Ela foi prostituída, foi feita de escrava sexual e todas as torturas, todos os abusos, todas as... Sabe, assim, a gente se sente muito na pele dela, porque ele não passa essas coisas de maneira superficial. Ele detalha. A Mary, não sei, gente, ela detalha de uma forma que às vezes
você sente que tá acontecendo com você ali no momento que você tá lendo, sabe? De tão forte, de tão pesado, é muito pesado. Eu acho que pessoas que passaram por qualquer tipo de abuso, assédio ou situação de trauma, não sei, pessoas que têm algum problema com esse determinado assunto, pessoas sensíveis demais, realmente não vão conseguir ler esse livro. Por isso, assim, eu tenho uma dificuldade de indicar o livro, porque eu tenho uma relação muito complicada com ele. Apesar de ser real o livro mais incrível que eu já li, é um livro que eu tenho dificuldade de indicar, porque eu não sei como a pessoa vai receber a leitura desse livro, eu não sei como vai ficar o psicológico da pessoa com esse livro, porque ele é muito pesado mesmo, tipo, eu tô acostumada a ver filme, sei lá, filme pesado, filme que normalmente as pessoas têm medo de ver e consideram pesados e assustadores e, sabe, assim, complicado de ver. Mas, inclusive, é o meu gênero de filme e livro favorito. Mas esse livro me pegou de uma forma que eu tinha que dar umas paradas, assim, pra respirar outras coisas, pensar em outras coisas, assistir desenho animado entre a leitura, porque era muito complicado, muito, muito, muito complicado mesmo, ler ele direto, assim, começar e terminar, porque faltava ar, faltava, sabe, assim, dava umas agonias mesmo, uns incômodos complicados, porque você sente muito na pele da Hannah toda a dor que ela passou, sabe, assim, é muito detalhado, muito detalhe mesmo, assim. Você consegue sentir a sensação, a dor, a visão, cheiro, sabe, tudo, você consegue sentir tudo lendo esse livro. E, bom, gente, mas não quer ficar, ô desgraça. E depois que ela é raptada, a gente fica o tempo inteiro, assim, presa na história do sofrimento dela, pra ver se ela vai conseguir sair, se ela vai conseguir, sabe? E o Marimoto ainda reaparece lá nesse bordel. Num primeiro momento ele só deixa ela lá, mas de repente ele reaparece já, depois que ela já tá instalada lá. E ele fica fazendo visitas frequentes lá. E, tipo assim, além de toda a tortura que ela passa, gente, mais de 40 soldados por dia violentam essa menina. Não só ela, mas outras meninas que estão raptadas nesse bordel. Sabe, assim, pesado. Bem pesado. E outras coisas são relatadas sobre outras pessoas no caminho, lá mesmo no bordel, inclusive sobre uma gerente, vamos dizer assim, a pessoa que gerencia o bordel, assim, é uma mulher que também tem conta um pouco das suas histórias, de como ela chegou até ali, do que ela passou para chegar até ali, enfim. São, além delas, outras histórias que são contadas, e essas versões de coisas que aconteceram realmente, essas coisas estão trazidas aqui nesse livro em forma de ficção, mas muitas dessas coisas, inclusive eu imagino que coisas mais pesadas do que está aqui, foram reais, assim, aconteceram realmente durante esse período histórico relatado aqui no livro. Ele é como se fosse... ele traz fatos reais e transformaram na história da ficção de Hannah. Mas a Hannah representa histórias reais de muitas mulheres que passaram por isso e que até hoje elas lutam para receber justiça em festivais que acontecem lá na Coreia do Sul. E eu acho que é Coreia do Sul, mas enfim. E essas mulheres até hoje estão buscando serem de alguma forma retratadas, reconhecidas, porque os japoneses até hoje eles não reconhecem os crimes de guerra, não, tipo assim, eles chegaram a reconhecer e voltaram atrás, e é complicado, assim. Inclusive, essa foto, eu coloquei aqui no porta-retrato, ela fica aqui pertinho de mim. Essa foto, ela tem um significado fortíssimo nesse livro, que eu não vou contar, porque, claro, para quem vai ler, nada do que eu contei aqui vai atrapalhar a leitura de vocês. Isso aqui é um resumão por cima, sério, real.
Inclusive, eu acho que vocês já viram outras resenhas de pessoas que gravaram sobre esse livro, porque ele é, assim, do ano, eu não sei. Pra quem leu esse livro esse ano, eu não sei se encontraram um livro mais emocionante, melhor e mais forte, mais bem escrito do que esse. Esse ano, pra mim, assim, esse livro, sério, vai ser, inclusive, não esse ano, mas na vida vai ser difícil eu encontrar um livro que, sabe, complicado. Porque esse livro aqui, complicado. Até homens que leram esse livro, assim, as pessoas, claro que as mulheres vão se mexer, vão, sabe, sentir muito mais esse livro aqui. Mas homens que leram esse livro também sentiram o livro, sabe, assim, mexer muito, emocionar muito. Eu, inclusive, tenho uma filha, né, e, gente, é complicado. Mas é um livro que vale a pena ler, valeu muito a pena ler. Tem, como eu falei, tem muita gente louca, desesperada procurando esse livro. Inclusive, tem gente que leiloou esse livro. Esse livro, sabe? Incrível. Sério. Se você tem psicológico para ler, leia, porque vai valer a pena e com certeza vai se tornar livro da sua vida. Porque a leitura dele é muito válida, ele tem uma riqueza de cultura muito forte, muito grande. A Mary, inclusive, é o primeiro livro dela. Eu fiquei chocada, assim. Se eu não tiver muito doida, enganada, é o primeiro livro dela. E eu fiquei, como assim, mano? E eu fiquei louca procurando outros livros da autora, mas ainda não vi falar que tem outro, se ela já tá escrevendo outro. Só que eu fiquei muito chocada, assim, de essa pessoa conseguir trazer essa história dessa maneira tão perfeita, assim, não sei, sério, chocada mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu espero realmente que vocês tenham psicológico para ler esse livro, porque ele vale a pena ser lido. A Marilyn Branch vale a pena ser reconhecida, ser premiada por esse livro. Ela merece prêmios e mais prêmios por esse livro, porque é real, tipo, oficial. Esse livro é incrível. E depois de ler, eu procurei muito, gente, esse livro passou, tipo assim, muito tempo na minha cabeça. Eu procurei matérias, documentários, resenhas. Eu acho que tudo que era resenha sobre esse livro, porque você fica muito louco, assim. Ele mexe tanto com você que dá muita vontade de você trocar ideia com todo mundo e de você procurar saber com todo mundo. Porque, sério, ele deixa a pessoa muito, muito, sabe, tocada mesmo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que ela incentive vocês a ler. Ou espero que vocês que não vão conseguir ler apenas, pelo menos se sintam, mesmo que vocês não consigam ler, se sintam atraídos pela autora por próximas leituras que talvez ela venha a publicar, né? E deixe seu curtir, compartilhe a resenha para quem vocês acham que vai gostar de ouvir falar sobre esse livro, pela indicação. E se quiserem comentar qualquer coisa, fica à vontade para comentar, para deixar seu comentário aí. Eu vou responder com muito carinho. Inscreva-se no canal para próximas resenhas. E é isso. Tchau, pessoal.